Bom, boa tarde a todas e a todos. Com muita felicidade que nós estamos aqui no nosso segundo encontro do Comitê de Transação Tributária e outros meios alternativos ou adequados de solução de litígios tributários. Agradeço a presença. Hoje nós temos aqui a doutora Carla Novo, pesquisadora do INSPER, advogada, conhecedora profunda do tema transação tributária. É importante que vocês saibam que o INSPER vem fazendo um trabalho muito interessante de observar a evolução do Instituto da Transação Tributária, não apenas no âmbito federal, mas também nos âmbitos de eventuais legislações estaduais e municipais. Então, em função desse observatório do INSPER, a doutora Carla, juntamente com outros professores, vem fazendo nos últimos anos, desde o início da Lei 13.988 de 2020, tem números, o INSPER vem apresentando esses relatórios, inclusive de forma pública, no próprio sítio eletrônico do INSPER, e hoje nós, então, aproveitamos a presença da doutora Carla como nossa palestrante, como convidada, para trazer a crítica e a apresentação desses números das transações. Dentro desse contexto, eu também quero mencionar que no decorrer desse mês, que passou, de maio, nós tivemos o convite para a contribuição para o grupo de juristas que é presidido pela ministra Regina Helena Costa, para esse grupo de juristas formado por uma composição por um ato normativo do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, tem desenvolvido estudos para melhoria do processo administrativo tributário, tanto administrativo como também o judicial. Isso deve ser objeto depois de um anteprojeto de lei, que será encaminhado para o Congresso, e aí, por intermédio do Halley Henares, o presidente da ABAT, eu e o Tércio, aqui como os responsáveis pelo Comitê de Transação e outros meios adequados à solução de litígios tributários, preparamos um material, e esse material foi encaminhado para a comissão de juristas, e sendo possível, dependendo de como os nossos trabalhos hoje vão se desenvolver, nós podemos fazer alguns comentários mais para o final da reunião. A reunião, em média, ela tem 1h30 de duração, podendo eventualmente se estender por mais algum tempo, e fica então já aberta a sessão. Antes de a doutora Carla Novo passar a fazer a sua apresentação, queria passar a palavra para o Halley Henares, que é o presidente da ABAT, e também para alguns comentários do Tércio Chiavassa. Aí depois o Tércio, falando um pouquinho com vocês, passa para a doutora Carla. Pode ser assim? Halley, boa noite aí, boa tarde, né? Bom final de tarde, início de noite. Excelente, Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde a todos e todas, uma alegria estarmos aqui em mais uma reunião do nosso Comitê Permanente de Transação Tributária, muito bom rever os amigos, né, e que a gente possa, nesse tempo aqui, né, ouvindo e cumprimentando também, né, a todos e especialmente a doutora Carla, que dispôs do seu tempo, que está na Alemanha, em férias, e vai falar, né, tirou um tempo lá para falar para nós aqui hoje sobre um tema tão importante como esse que ela vai nos trazer. Estou vendo aqui o nosso amigo Dr. Vinícius Jucá, enfim, outros, não vou nominar todos, doutora Andréia, né, enfim, Macito, todos que estão aqui hoje, uma alegria tê-los conosco. Eu queria, antes até de passar a palavra para o Tércio, só dizer que, nesse momento, o tema de transação tributária, ele é um tema extremamente importante, e nós temos, né, até em função das decisões do Supremo, sobre repercussão geral, a importância da transação de teses também, que é outro aspecto importante, né? Nós estávamos discutindo agora há pouco sobre esse novo viés das decisões do Supremo em repercussão geral, dado o efeito expansivo e ultrapartes dessas decisões, como elas vêm repercutindo na esfera individual das empresas
e dos contribuintes que já têm ação individual em andamento, né? E aí nós temos um problema da coisa julgada, da formação de um novo precedente e de contribuintes que cada vez mais, mesmo sendo dirigentes nos seus processos, têm a sua esfera de direitos atingidas por relações processuais da qual ele não fazem parte. Sem mais delongas, então, era isso que eu queria dizer, só fazendo essa ressalva em relação à importância, né, do Instituto da Transação e da transação de teses e dos temas, né, que se espalham aqui, que se espreitam, né, que a doutora Carla poderá falar, e deixar, então, né, mais uma vez, esse agradecimento, e sem não antes mencionar que nós também discutiremos esse assunto, além do Comitê Tributário Interno de Transação, também discutiremos na nossa 7ª edição do Jornadas de Contencioso Tributário, que ocorrerá nos dias 29 e 30 de junho. Para aqueles que ainda não se inscreveram, vale a pena que nós vamos discutir um pouco desses temas ligados à transação tributária e de outros temas tributários também. Então, sem mais delongas, passo a palavra ao meu amigo Técio, para que ele... Obrigado, Halley. Boa tarde. Obrigado, Eduardo, também pelas palavras. Queria agradecer a Carla por estar aqui conosco hoje para a gente conversar um pouco e conhecer mais a fundo esse importante estudo que foi feito pelo INSPER e o que poderá contribuir, certamente contribuirá muito para as nossas discussões sobre o tema. Eu ia também lembrar aqui da nossa 7ª jornada de debate que teremos aí no final do mês. Acho que todos nós aqui estamos bastante ansiosos, porque os temas são muito bons, de contencioso tributário, administrativo e judicial. Teremos ótimos palestrantes, então acho que vai ser muito interessante. A gente, mais uma vez, convida a todos. Então, sem maiores delongas aqui, também passando já a palavra para a Carla e já agradecendo muito ela pela presença. Olá a todos, ia falar boa noite, mas é boa tarde, na verdade. Agradeço novamente o convite, é sempre um prazer debater na ABAT com pessoas sempre tão qualificadas, sempre enriquece demais o debate e a gente sempre sai com 1 milhão de ideias novas de pesquisa, de atuações como a Amicus Curiae, é sempre muito gratificante. Como comentei até com o Eduardo, Halley, Tércio, antes da gente começar a gravação aqui, a ideia é apresentar brevemente os dados que a gente levantou, dados objetivos no núcleo de tributação do INSPER e abrir para debate para a gente poder construir junto novas ideias aqui. A gente sabe que o tema da transação tributária tem uma relação muito direta com o tamanho do nosso contencioso e também com a importância da gente buscar novas soluções para a sua redução. Então, a gente poder debater iniciativas como essa aqui da BAT, que criou um comitê dedicado ao estudo de soluções alternativas de conflitos. Isso é muito importante, porque é assim que a gente compõe ideias muitas vezes muito plurais, mas assim que a gente consegue construir soluções viáveis juntos, porque acho que todos nós concordamos, o que é unânime é que o status quo não é mais possível, né? Vou tentar compartilhar minha tela. Então, a gente sabe da importância e sensibilidade do tema, tanto como o próprio doutor Eduardo comentou, a comissão de juristas responsável pela elaboração dos anteprojetos tem se dedicado muito a isso, tem tratado especificamente das alternativas de conflitos como uma das grandes diretrizes das reformas a serem propostas. Isso está previsto no próprio ato administrativo que instaurou a comissão. Desde o ano passado, o CNJ já tem mostrado uma grande preocupação com a solução alternativa de conflitos. Foi editada a recomendação 120, que trata justamente da priorização da autocomposição em matéria tributária como o maior norte para a solução dos problemas do nosso contencioso. Claro que a gente ainda tem muito a desenvolver, a gente tem ali na recomendação arbitragem sendo citada como um método alternativo, isso ainda é muito embrionário, a gente ainda está debatendo muito projetos avançados até no Congresso, mas ainda nada perfectibilizado, e aí, enfim, doutor André, que com certeza tem infinita competência, muito mais do que eu, para falar sobre isso. Mas essa recomendação, ela vem dentro de um contexto de um contencioso, tanto judicial como administrativo, muito caótico. Então, o próprio Justiça em Números, que é o relatório publicado anualmente pelo CNJ, trouxe uma taxa de congestionamento em execuções fiscais de 87,3%.
Então, é um número absurdo para um contencioso maior ainda. Dentro de todo esse cenário, dentro do INSPER, criou-se, no núcleo de tributação, o Observatório do Contencioso Tributário, que buscou olhar para o nosso contencioso a partir de um parâmetro que foi utilizado ali, o PIB, e para o ano de 2009 a gente levantou, tanto considerando o contencioso judicial como o contencioso administrativo, em todos os entes, um percentual de 75% do PIB em contencioso. E são valores que a gente está levantando, está atualizando, mas entende que ainda estão subdimensionados porque a gente não teve acesso à informação de todas as capitais municipais e de todos os estados como um todo. Mas, enfim, então, olhando para todo esse cenário, a gente tem um método alternativo de solução de conflitos com a autocomposição em matéria tributária como uma ferramenta da maior importância. Claro que iniciada 1000 outras iniciativas, que olhem também para a legislação, que olhem para a interpretação, mas, enfim, é um importante instrumento para a gente atacar o problema que é o contencioso. Então, aqui no Brasil, a gente sabe que são métodos usados em diversos países do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem a força da transação tributária com a regulamentação do 171, com a Lei 13.988. E a partir daí, no núcleo de tributação do INSPER, a gente decidiu que seria importante a gente estudar e monitorar as transações que estavam sendo firmadas, tanto para poder verificar como estava sendo aplicado de fato o princípio da isonomia, que é uma das grandes matrizes da própria legislação da transação tributária, como forma de apontar melhorias e de apontar acertos, porque a gente sabe que num instrumento novo tem muitos acertos, tem muitos erros, e a postura colaborativa da Procuradoria da Fazenda Nacional, na nossa pesquisa, enfim, tivemos diversas reuniões com membros da Procuradoria que nos auxiliaram a entender aqueles números, nos divulgaram informações que por vezes não estavam tão claras. Isso é muito engrandecedor, porque mostra a postura colaborativa e aberta ao diálogo que a Procuradoria tem enfrentado com esse assunto. Bom, um dos primeiros dados que eu trouxe aqui para apresentar para vocês não é nenhum dado que foi feito no Observatório das Transações Tributárias do Núcleo de Tributação do INSPER, mas foi um dado que o Núcleo de Tributação levantou na pesquisa realizada em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, divulgada no ano passado, que é o Diagnóstico do Contencioso Judicial Tributário. Então, por meio de pedidos transmitidos via Lei de Acesso à Informação, a gente questionou as procuradorias se elas usavam meios alternativos de soluções de conflitos e se sim, quais seriam, para a gente poder ver mais ou menos qual é o desenvolvimento e a utilização dessa ferramenta. A gente já começa com um grande alerta, que foi o baixas respostas que nós recebemos. Não foram todas as procuradorias que nos responderam, nesse caso foram apenas essas que estão listadas aqui na tabela. E alguma delas você vê que, enfim, tratam o negócio jurídico processual como uma ferramenta importante já implementada. Outros, como a gente até destacou aqui, a PGM de Maceió, especificamente, falou que está num projeto grande de implementação, tanto de conciliação quanto de negociação administrativa. Enfim, muitos espelhados no modelo da Procuradoria da Fazenda Nacional de Transação Tributária. Então, a gente... doutora Cristiane, quer já fazer alguma pergunta? Não, quero fazer uma complementação. Por favor. Que a Procuradoria do município de Porto Alegre instituiu. Também, inclusive, a gente está com alguns primeiros casos lá em discussão, que a gente pode até trazer aqui em alguma outra oportunidade para falar lá. Tá bem interessante a proposta deles. É bem bacana mesmo. É até importante a sua colocação, obrigada, que todos esses dados que a gente traz aqui, eles são fotos. Nesse momento, isso aqui foi uma foto dos dados que nós levantamos no semestre passado, com base nas respostas de pedido de lei de acesso à informação que foram transmitidos. A Procuradoria de Porto Alegre, de fato, ainda não tinha instituído naquela ocasião. Recente. Super recente. E mesmo os dados posteriores que eu vou apresentar para vocês, que são relacionados aos dados das transações, eles têm um corte de um ano atrás. Então, também é importante a gente trazer isso, porque são fotos. E é um instrumento que está em constante evolução. A gente está trabalhando no núcleo de tributação na atualização dos dados. Deve ser publicado um relatório
este mês, mais tardar no próximo, com todos esses novos dados, para a gente jogar mais sal, mais pimenta nessa discussão aqui. A Andrea também está falando do Rio de Janeiro. Tem crescendo cada vez mais o instrumento, que é muito bacana, porque a gente vai aprendendo com acertos e com erros de todos eles, né? Eu acho que, Carla, São Paulo talvez ainda não tivesse também, né? E o Rio de Janeiro tem no âmbito municipal. Doutora Andrea... O corte é importante, bom ponto que você esclareceu. E a foto não só do que, e isso é importante, das respostas que foram transmitidas, o que é um índice, o que traz um alerta sobre a transparência e a necessidade de que, enfim, uma pesquisa foram ofícios transmitidos pelo próprio Conselho Nacional de Justiça e nem todos os entes responderam. Então, esse, como um alerta geral da própria pesquisa, foi algo importante que a gente observou. Mas aí, olhando um pouco, ainda dentro do que a gente levantou, do diagnóstico, e ainda nesse contexto de uma fotografia e não do filme completo, a gente buscou também investigar a capacidade desses meios em reduzir estoque. Então, a gente transmitiu novos pedidos, a PGFN encaminhou uma resposta bem detalhada, algumas outras respostas acabaram não sendo consideradas por não trazerem números vinculados a um período específico de tempo, então a gente não podia aferir exatamente o que a gente estava falando, mas a gente tem os dados da Procuradoria da Fazenda Nacional, que são esses que a gente traz aqui. Esse dado, que novamente é dinâmico, ele foi apurado até junho de 2021. Então, ele pegou ali dezembro de 17 até junho de 21, e apesar da gente não ver uma redução no estoque, a gente nota a sua estabilização, ou seja, é um instrumento super recente, a gente estava falando aqui de 1 ano atrás, então um período em que o Instituto era realmente ainda, estava no começo da sua utilização, mas a gente já pode ver que, apesar de não haver a redução do estoque, houve a sua estabilização, então ele foi capaz de impedir o aumento do estoque como um todo. Mas, novamente, números que precisam ser atualizados, ainda mais com o desenvolvimento do Instituto. Olhando um pouco para os dados que a gente levantou com relação às transações federais por adesão, olhando aqui também database 30 de junho de 21, tá? Esses dados a gente obteve diretamente do painel de parcelamentos disponível no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente fez download desses dados, fez um tratamento com o apoio de um cientista de dados, e a gente pôde separar aqui, pela própria classificação atribuída pela PGFN, quais transações por adesão tiveram mais aderência pelos contribuintes ou não. E a gente vê a transação excepcional, tanto de mais débitos como previdenciários, como a grande campeã em termos de valores. Quando a gente olha para perfil de contribuintes, majoritariamente são pessoas jurídicas, comparativamente a pessoas físicas. Outro dado, quando a gente olha também para o status, então, quantas foram indeferidas, rescindidas ou parceladas, versus aquelas que foram deferidas e consolidadas e continuam ativas, ou enfim, estão em fase de deferimento. A gente tem ali aproximadamente 18% de transações indeferidas, rescindidas ou canceladas, seja por falta de pagamento, seja por falta de pedágio, seja até mesmo, e isso é importante, pela migração de eventualmente uma modalidade de transação para outra. A gente, quando a gente estava levantando esses dados, a gente enfrentou um pouco essa dificuldade, novamente olhando para uma foto, às vezes os valores são tão dinâmicos que eles não batiam, então uma mesma transação em uma planilha, ela estava como deferida e consolidada, na seguinte ela já constava como rescindida, e se você emitisse uma nova dali a algumas semanas, ela já seria transferida para outra modalidade de transação. Então esses são números gerais. Eles usam filtros, então por vezes são números um pouco até diferentes dos números divulgados pela PGFN, a gente chegou a debater isso com a Procuradoria. Aqui, para levantar todos esses valores, a gente usou como filtro as transações, esses especificamente, que a gente trouxe no slide anterior, transações deferidas e consolidadas, excluindo aqui o que foi rescindido, o que aguardava deferimento, enfim, qualquer outro status que não fosse, de fato, transações ativas.
E quando a gente olha a transação, os valores das transações por adesão vinculados às unidades regionais da PFN, é muito curioso, porque você vê em valores originais consolidados o PGFN da terceira região despontando ali como a campeã em valores aderidos. Porém, a PGFN da primeira região é a campeã em transações aderidas, em números de transações. Então, São Paulo tem os maiores valores, mas a PFN da primeira região tem os maiores aderentes, contribuintes que vão aderir à transação. Outro ponto que a gente trouxe no nosso relatório foi a análise das transações individuais, todas também com seus termos publicados no site da Procuradoria da Fazenda Nacional. A gente analisa cada um desses termos e tenta mapear objetivamente como esses dados estão dispostos, até mesmo como um parâmetro de isonomia, para ver como essas transações estão sendo firmadas. Em dados bem objetivos, a gente vê aqui que, novamente, pessoas jurídicas têm uma adesão muito maior do que as pessoas físicas, e até em maior grau do que nas transações por adesão. A gente tem um percentual de 32% de contribuintes em recuperação judicial ou falência, que aderiram à transação individual e negociaram os seus créditos com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Números médios do que a gente encontrou disponível nos termos, isso também é importante. Tinha um número médio de parcelas de 37,13 em previdenciário, 76 e 57 nos demais débitos não previdenciários, e ali alguns descontos que a gente encontrou. Então, a gente pôde fazer esse mapeamento também. Novamente, lembrando, nosso corte de junho de 2021, a gente sabe que teve transações muito grandes que seguiram no último ano. Um ponto que a gente separou no nosso relatório, que a gente acha importante debater, são as boas práticas que a gente pôde identificar nessas transações individuais. E elas são importantes porque elas podem até mesmo servir como inspiração para outras transações. Então, a gente conhecer o que está sendo feito e como está sendo feito e como essas negociações estão se desenrolando é muito interessante para que a gente possa sentar numa mesa de negociação em transação individual com a PGFN preparados e criando novas ideias também. Então, alguns pontos interessantes que a gente identificou, que a gente achou que valia a pena compartilhar aqui, é a possibilidade de negociação dos honorários sucumbenciais da Fazenda Pública. Então, houve termos de transação em que a gente verificou a redução ou parcelamento desses honorários sucumbenciais. Um termo específico de transação reconheceu a prescrição intercorrente de um dos débitos, excluindo aquele débito do global dos créditos transacionados. Outros termos de transação trazem um pouco, até o doutor Eduardo estava comentando antes da gente entrar, a possibilidade de transacionar débitos que à época eram administrados pela Receita Federal. Então, você tinha um débito administrado pela Receita, ele não podia entrar naquela transação individual com a Procuradoria, e aí no termo de transação se firma, olha, esses débitos estão aqui, esses PAFs estão controlados, a partir do momento que esses débitos puderem ser inscritos em dívida ativa, eles estão englobados aqui nesse contexto geral de transação, resolvendo um problema que estava indo muito para o judiciário, esses termos especificamente. Outros termos interessantes tratam da negociação no âmbito da transação dos créditos reconhecidos judicialmente. Então, um exemplo ótimo é uma transação que trata créditos reconhecidos judicialmente em sentença transitada em julgado no tema 69, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, e eles estão incluídos no contexto da transação, e também precatórios federais. Outro que a gente separou, que a gente achou super interessante, foi a possibilidade de venda de bens atrelada no acordo de transação, em que o valor recebido pela venda do bem ia automaticamente integrar aquele acordo de transação. Então, foi uma solução criativa que se achou naquele termo, para ajudar no pagamento e na amortização daqueles débitos. E outros que a gente separou, que são relacionados às garantias, que aí são sempre soluções, a gente vê diversas soluções criativas. A gente vê o Comitê Olímpico Brasileiro colocou recebíveis de contratos de patrocínio como uma garantia, o que foi super interessante. Um outro caso da Abril, por exemplo, trouxe gravame no NPI, incidentes sobre as marcas do grupo econômico. Então, são modalidades diferentes de garantia que a gente consegue sair um pouco da caixinha e pensar em alternativas bacanas.
Aqui a gente traz no relatório também, ainda falando das garantias, especialmente olhando para a isonomia do que está sendo apresentado para cada um e o que está sendo aceito pelas diferentes PFNs, a gente mapeia os tipos de garantia, a gente vê os imóveis como ainda a preferência em todos os termos, em grande parte dos termos individuais, recebíveis e outras apólices de seguro garantia, enfim, diversas formas de modalidade de garantias, todas mapeadas. E outro ponto que a gente separou no nosso relatório foram, além dessas boas práticas, desses pontos interessantes e convergentes entre contribuintes e fisco, algumas recomendações e pontos de melhoria que esses termos de transação individual poderiam observar. Então, um deles é que a gente nota que muitos dos termos não trazem o valor segregado do crédito tributário antes e depois da aplicação dos descontos. Seria interessante a gente poder ver e poder abrir qual foi o percentual concedido sobre cada um dos valores, sobre multa, sobre juros, sobre encargo. Muitas vezes, e aí a gente já vai aqui para o segundo ponto, a gente imagina que isso tivesse contemplado nos anexos que acompanham os termos de transação individual, mas nem sempre esses anexos estão disponibilizados. Eles são citados no termo, e muitas vezes não são anexados. É claro que a gente tem que observar o sigilo, mas algumas dessas informações deveriam e poderiam ser públicas e não estão sendo publicizadas. Outro ponto que a gente sugere como uma recomendação é a indicação expressa da apresentação ou não de garantias. Muitas vezes, como a gente até pôde ver aqui no slide anterior, não é informado o tipo de garantia apresentado. E seria importante a gente ver não só se houve garantia ou não, mas qual foi essa garantia, qual é o valor que está sendo considerado nessa garantia, para poder se estimar e ter a visão geral dos termos de transação. E outro ponto importante seria também a indicação expressa do grau de recuperabilidade daquele contribuinte. Então, aquele contribuinte ele foi ranqueado em qual rating da PFN? O seu crédito é considerado recuperável, ele é recuperável? Isso também a gente recomenda que seja incluído nos termos futuros. Outro ponto que a gente levantou mais recentemente, e aí entrando até um pouco novamente na conversa que você estava tendo com o Eduardo antes de começarmos a nossa reunião, trata do contencioso da transação. Então, é muito paradoxal que a gente cria um instrumento que traga para trazer redução de contencioso que ele esteja gerando contencioso. E com o auxílio do cientista de dados que nos apoia no núcleo de tributação, a gente conseguiu puxar por meio do uso de expressões regulares, e aqui eu não vou nem me atrever a explicar como ele faz, porque eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, mas por meio do uso de expressões regulares, ele puxa nos diários oficiais algumas expressões. Então, a gente selecionou expressões-chave relacionadas à transação tributária, a gente conseguiu fazer, olhando também para junho de 2021, um mapeamento do que estava sendo discutido naquele momento no judiciário sobre a transação. Então, o grande campeão é o pedido de inscrição em dívida ativa. A gente só pode transacionar débitos sob a administração da PGFN, quero que meu débito seja inscrito. Então, isso aparentemente será resolvido com a conversão em lei da medida provisória 1090. Outro ponto muito importante que vem sendo discutido são os pedidos de levantamento de restrição e penhoras no contexto das transações. Então, levantar uma determinada garantia, isso não tem sido autorizado pelo Poder Judiciário, pelo menos até o momento que a gente fez esse mapeamento em junho de 2021. E também o pedido de desmembramento de débitos. Então, você tem uma NFLD com diversos tributos, você quer incluir só um, aquela rubrica específica, segregar aquela rubrica específica, isso também não tem sido deferido pelo Poder Judiciário. Mas a gente pode ver vários outros tipos de discussão que estão surgindo no Poder Judiciário, como pedido para transacionar após o prazo regulamentar, pedido para compelir a União a transacionar, e também até mesmo um pedido, que esse foi bem interessante, foi deferido, que era de reclassificação do grau de risco que foi atribuído a um determinado contribuinte para que ele pudesse ter um maior ou menor desconto. Nesse caso, era um contribuinte que estava em recuperação judicial e ele não estava classificado dessa forma, e foi por meio do Poder Judiciário que ele conseguiu a sua reclassificação.
A gente não tem notícia se isso foi tentado antes perante o PGFN e foi eventualmente indeferido, ou se a mentalidade ainda litigante que a gente tem o fez ir direto para o Poder Judiciário. Mas esse foi outro caso que a gente também conseguiu identificar. E aí, para encerrar um pouco o que a gente tem debatido, e aqui a gente ainda não apresentou, mas a gente está se debruçando sobre isso, e é um tema muito que tem sido investigado profundamente pelo Leonardo Alvim, que é membro do Observatório de Transações Tributárias do Núcleo de Tributação do INSPER e também da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a discussão quanto à fórmula da capacidade de pagamento que é utilizada pelos entes para aferir esses descontos. Então, quando a gente olha a fórmula da União, ela está disponibilizada, a gente identificou até o momento, num vídeo que a PGFN traz no YouTube, então a gente não localizou isso no site, o que já é um alerta importante. Essa fórmula deveria ser conhecida, até para a gente poder debater em fóruns como esse. A gente vê uma determinada fórmula em que é atribuído diversos pesos, olha para massa salarial, olha para os diversos rendimentos de aplicações financeiras, DARFs, GPS, enfim. Quando a gente olha para a fórmula de capacidade de pagamento de São Paulo, a gente percebe que outros critérios são considerados. Aqui a gente pega 2 exemplos. Mas algo que a gente tem debatido muito é que o mesmo contribuinte ele não pode ter 2 capacidades de pagamento diferentes perante 2 entes diferentes, porque as fórmulas são divergentes. A gente precisa debater e enxergar qual é a melhor fórmula de calcular a capacidade de pagamento e criar uma uniformidade para que o contribuinte seja sempre analisado perante os diversos entes da mesma forma. Então, esse é outro ponto importante que a gente tem debatido, vai trazer no nosso próximo relatório, numa análise um pouco mais aprofundada, mas é algo a se prestar atenção e se debater. E, por fim, algo que a gente vinha debatendo aqui também um pouco antes de começar a reunião, é a conversão de lei da medida provisória 1090, que traz a possibilidade de descontos no FIES. Ela foi aprovada pelo Senado, está pendente de sanção nesse momento, e ela traz algumas alterações no contexto da transação tributária. Ela altera diretamente a 13988. Então, ela majora o limite de redução total da redução total dos descontos que podem ser concedidos, considerando o valor total do débito. Ele vai de 50% para 65%, atendendo muito o pleito de diversas empresas que estavam enfrentando dificuldades na hora de transacionar, porque não viam tanta atratividade considerando esse limite. A ampliação também no número total de parcelas, resolvendo aqui um problema do contencioso da transação, é justamente a possibilidade de transação dos créditos que estão sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil, seja na proposta individual ou na por adesão no contencioso administrativo federal, e também a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa. Então, essas novidades vão ser interessantes, vão mudar um pouco o cenário do que a gente está observando hoje, mas a gente ainda está aguardando sanção presidencial. Era isso, esses eram os dados que a gente tem levantado, fico totalmente à disposição para eventuais dúvidas. Obrigado, Carla, muito boa a apresentação. Eu acho que, assim, já fazendo até um comentário sobre o trabalho do INSPER, eu acho extremamente oportuno e, sem dúvida nenhuma, muito importante o trabalho que vocês vêm fazendo. A nova fotografia nós aguardamos aqui com bastante atenção, para que a gente verifique como evoluiu o Instituto da Transação, principalmente a transação da Lei do Contribuinte Legal, a 13.988, de um ano para cá. A gente sabe que tem muitos pleitos de melhoria, né, na legislação. Há outros temas também na pauta, pessoas aqui do nosso grupo que participam ativamente, inclusive, dos projetos de lei, né? A gente já teve também outras apresentações. A gente sabe que a arbitragem tributária é um tema que está na ordem do dia. Outro ponto é uma recente lei de mediação tributária que foi editada em Porto Alegre e que a gente pode debater futuramente.
Eu gostaria também de agradecer, eu esqueci de fazer isso no início do nosso encontro, a colaboração da doutora Andréa Massito e da doutora Rociana Nicolotti também no material, né, Tércio, que foi encaminhado para o grupo de juristas. Mas eu gostaria, em função do que a gente acabou de verificar, a apresentação da Carla, abrir para algum debate e algumas colocações em relação aos números apresentados pelo INSPER e pela Carla, e depois, ao final, dando tempo, a gente fala um pouquinho sobre as proposituras que nós fizemos, inclusive porque essa medida provisória, que acaba de ser convertida em lei, e que até o dia 21 desse mês de junho deve ser objeto de uma sanção ou eventual veto presidencial, já traz, né, algumas melhorias na lei de transação tributária federal. De todo modo, e até para dar início aqui aos debates, eu já coloco que eu verifico que realmente a transação individual precisa ter um atendimento um pouco melhor. Se a gente pegar o relatório do INSPER, e obviamente a gente não tem a evolução até agora, de 2021 para 2022, a gente percebe que a gente tem menos de 5% do total de transações em valores, inclusive, se não me engano, de transações relativas a transações individuais. Então, eu acredito que a transação por adesão, principalmente quando tem a dívida tributária já constituída, não estou nem falando do contencioso, sem dúvida serviu muito bem para a Procuradoria da Fazenda. É um instrumento interessantíssimo que, enfim, incrementa ali a possibilidade de se fazer a arrecadação do tributo declarado muitas vezes e não pago, tá certo? Obviamente sempre buscando atender o contribuinte de boa fé, tá certo? Não o devedor contumaz, que é obviamente um outro ponto, mas ainda muito assemelhada efetivamente a um refis, algo que você adere às condições que a Procuradoria estabelece. O que nós queremos como advogados, e até entrando num contexto que eu acho que é muito importante até para o debate, é exatamente a possibilidade de termos um acesso maior ao debate com os agentes fiscais e também com os procuradores para resolver casos mais intrincados ou questões que envolvam uma maior possibilidade de instrumentos para a solução do litígio. E isso a gente ainda não tem. Sabemos, o Instituto veio em meio à pandemia praticamente, né, 2019 para 2020, então isso ainda estamos vivendo um momento de amadurecimento do Instituto, que é muito positivo, os números são relevantes, mas eu ainda acredito que tenhamos muito espaço para a implementação e a melhoria do ambiente de transação individual, em que o contribuinte possa, de fato, né, por intermédio dos seus advogados ou dos seus procuradores, sentar à mesa com os agentes de fiscalização ou com os procuradores para poder encontrar um caminho de solução de litígios. Alguém gostaria de fazer algum comentário inicial para a gente poder debater a respeito do assunto? Vejo muita gente conhecida, se eu for cumprimentar todos e todas aqui, nós vamos acabar a reunião e não vamos debater, né? Mas agradeço novamente. Fica aí aberto o trabalho. Eduardo, só fazer um comentário rapidamente em relação àquilo que nós discutimos também no grupo, que é uma maior necessidade que a gente tem analisado, né, de uma maior acessibilidade à transação individual, por causa da questão, e aí até deixando uma pergunta também para a Carla, em relação a essa questão do limite, né, se nas pesquisas do INSPER foi observado, em decorrência desse limite, se não me engano, de 15 milhões, para ter acesso à transação individual, se há um nível de judicialização em relação a esse assunto. Por outro lado, na proposta que nós encaminhamos à comissão de juristas, né, discutidas aqui internamente, nós nos preocupamos muito em dar uma vazão maior para essa transação individual, e conversamos isso, inclusive, com o procurador Cristiano Estivander, quando esteve aqui na penúltima reunião, né, Eduardo, do nosso comitê,
sobre a importância dessa acessibilidade ao contribuinte, independentemente de critérios tão rígidos ou de um sarrafo tão alto em relação a esse valor. E um dos critérios que nós pensamos e estamos sugerindo é uma relação de proporcionalidade entre o valor do passivo daquela empresa a ser transacionado, aquele passivo a ser transacionado, e, por exemplo, o critério do valor da receita, do faturamento da empresa, o quanto que isso representa, né, para a gente poder medir um pouco em termos de capacidade contributiva, capacidade de solvência do passivo, ou do impacto desse passivo na dinâmica empresarial. Então, me parece que, nesse momento, a gente conseguir discutir esse assunto é um assunto importante, né, para o contribuinte, e acho que, como o Eduardo colocou aqui, tem vários outros aspectos. A gente está vivendo uma experiência ímpar, né, de poder discutir, por exemplo, e avançar, né, com o tema de arbitragem, né, tributária, temas que necessariamente, assim como eu comentei no início em relação a amicus curiae, em relação a decisões, né, que transcendem, que são ultrapartes em matéria tributária, cada vez mais vão fazer parte da nossa realidade tributária, que o contencioso tributário não aguenta mais, por mais que isso muitas vezes até interesse a advocacia, mas o contencioso tributário muitas vezes, e discutimos com a Receita Federal, interessa até uma certa parte, e depois isso gera um efeito também negativo, né, para a própria advocacia, para o contribuinte. E acho que nós, né, no dever de cidadania, temos que questionar isso. Então, fica aqui um pouco dessa ponderação, né, essa leve pergunta para a Carla, e passa a palavra ali também ao Técio, que levantou a mão. Técio, por favor. Obrigado, Halley. Na verdade, eu queria só um dos pontos que a doutora Carla comentou, que eu acho super interessante, que é a possibilidade agora de utilização com base nessa MP, né, que a gente aguarda a sanção, usar essa moeda, que é prejuízo fiscal e saldo negativo de contribuição social. Acho que é uma moeda de difícil liquidez para as empresas e que, diante do que aconteceu nos últimos anos, pandemia, muitas acumularam prejuízos e saldo negativo. Então, certamente passaria a ser um atrativo, acho que muito grande. Isso a gente viu em anistias anteriores. A gente sabe que, em algumas situações, a transação por adesão ela se assemelha bastante ainda a uma anistia, mas, sem dúvida, a possibilidade de usar prejuízo fiscal, eu acho que abre uma nova frente que vai ser muito atrativo. Acho que esse é um ponto bastante interessante. Doutor Halley, respondendo a sua pergunta, nós identificamos uma medida judicial, se não me engano, no TRF1, que tratava do limite, e até onde a gente tinha acompanhado, não era exitosa. Mas também a nova busca nesse novo relatório pelas expressões regulares vai trazer mais respostas. Mas com certeza é uma coisa que precisa ser ponderada, até por acessibilidade à transação individual. E aí eu volto no ponto da forma como é composta a fórmula da capacidade de pagamento. Tanto para a possibilidade ou não, para os 15 milhões serem corretos e serem acessíveis ou não, mas até quando a gente fala no percentual de desconto. Se você tem uma fórmula de capacidade de pagamento bem calibrada, que efetivamente vai aferir o quanto aquele contribuinte pode ou não pagar e qual é o desconto que pode ou não ser conferido, para que a gente não caia de novo numa lógica do refis, como o doutor Eduardo colocou aqui no começo, colocou na fala dele, você sequer precisaria colocar um limite de desconto ou não, se você tem uma fórmula de pagamento bem calibrada. Você sabe quanto aquele contribuinte efetivamente pode ou não pagar. E isso acaba refletindo de uma forma ou de outra no próprio teto dos 15 milhões, para olhar para a transação individual. Excelente, Carla. E aí, só complementando um aspecto, né, Carla? Essa forma não pode ser discricionária, né? Por mais que haja um poder discricionário no âmbito da transação tributária, ela tem que ter uma relação lógica, de proporcionalidade, de razoabilidade, para poder retratar exatamente a situação que você comentou. Excelente. Se me permite também fazer um comentário aqui em cima do que a Carla falou, e vocês também, Tércio e Halley. Veja, também não adianta, claro, adianta, mas nem tanto, a gente ter uma alteração legislativa se a gente não tiver também a implementação do que está na legislação por meio de editais dos entes que são responsáveis pela cobrança ou pelo tratamento da dívida, né? Então, esse é um outro ponto
que merece bastante atenção e que certamente nas interlocuções que a gente venha a ter com a Receita Federal e com a Procuradoria, que a gente possa ter essa possibilidade de eles efetivarem as alterações, né? Veja que eu estava comentando antes de a gente começar aqui a reunião com todos os participantes, que eu tive um caso recente, no mês passado, em que eu submeti um caso para a Procuradoria para tentar fazer uma transação individual na região no Rio de Janeiro, e tive contato até com os procuradores do Rio. Como o valor não chegava a 15 milhões, porque uma parte do débito ainda está com a Receita Federal há alguns meses, vamos assim dizer, aí a orientação foi ajuizar o mandado de segurança, veja, para demonstrar que, inclusive na portaria 33, você tem um prazo, até com base em legislação, mas a portaria resume bem, de 30 dias após o vencimento da dívida do pagamento do tributo, a Receita Federal teria mais 90 dias para submeter esse débito para a dívida ativa, o que já é, de certo modo, um pouco paradoxal, né? Porque você precisa pedir para remeter para a Procuradoria para poder fazer uma transação, porque a Receita Federal não tem ainda uma transação individual regulamentada. Muito bem, propusemos, né, aqui no escritório um mandado de segurança e as respostas foram muito ruins. A gente não teve sucesso, né, em primeira instância, a decisão judicial foi muito ruim, inclusive desconhecendo a legislação. E depois, em agravo, nós tivemos também uma decisão dizendo que a transação tributária ela está legislada, mas que inscrever ou não débito em dívida ativa, enfim, está dentro do poder discricionário, a Receita Federal manda para a dívida, pode encaminhar se quiser, se não quiser não encaminha. Então, veja, a gente ainda tem um caminho longo, um longo percurso para fazer valer o que certamente boa parte dos procuradores que estão empenhados, que os procuradores e procuradoras empenhados nos meios alternativos ou adequados de solução lutam, né, para implementar, mas a gente tem, por outro lado, inclusive nesse mandado de segurança, posicionamento já da própria Procuradoria negando a transação. Então, assim, ainda há um longo percurso pela frente. Até comentando, inclusive um pouco mais, Halley, eu e Tércio estivemos há 15 dias atrás em contato com os auditores da Receita Federal responsáveis pelo Confia. E nessa conversa eles mesmos abriram para nós, olha, nós estamos batalhando para que exista um maior diálogo com os contribuintes. A gente sabe que ainda é um tabu dentro da Receita Federal o diálogo com os contribuintes. Então, fazendo as reflexões aqui, colocando também na prática, né? Quer dizer, para nós é importante, porque o advogado e a advogada, eles que estão envoltos aí com a questão do litígio tributário, nós também, como operadores do direito, nós temos que, enfim, de uma forma até nos inserirmos nesse contexto, porque todos estamos aprendendo com tudo isso. Mas é importante que isso tenha um eco, ou que isso reverbere e que tenha também um retorno por parte dos agentes públicos. Não adianta só ter a lei se não tem regulamentação, né? Então, estou dando aqui um exemplo, infelizmente, né? Eu não sei se tem alguém do MP, da Procuradoria Federal hoje aqui conosco, normalmente temos. É importante que isso seja também colocado, a dificuldade que a gente vem ainda encontrando, né? Para as adesões em transação aberta, as transações por editais por adesão, ok. Você vê bastante efetivação, né? Mas nas individuais ainda temos dificuldades. Não sei se alguém quer fazer algum comentário.
não fazendo algum comentário, Carla, quer fazer algum outro comentário suplementar em relação ao que eu estou falando aqui? Não, é perfeito, Eduardo, concordo integralmente. Acho que é uma ótima sinalização a gente estar discutindo cada vez mais tanto institutos de métodos alternativos de solução de conflitos, como a própria ressignificação da relação fisco-contribuinte. Isso a gente tem feito profundamente em fóruns como Confia, tem o cadastro positivo fiscal para se implementar. Então, são diversos instrumentos e ferramentas hoje que vão contribuir com o início dessa nova relação que se pretende construir. E aí todos nós, tanto os contribuintes como entes públicos, quanto o próprio legislativo, a gente precisa estar alinhado nessa nova mentalidade para a gente conseguir atacar o nosso contencioso, porque no final, algo que Vanessa Canada, nossa líder no núcleo de tributação no INSPER, sempre fala, a gente olha para o contencioso, a gente não pode esquecer que ele não é a doença, ele é um sintoma. A doença vem de uma série de outros fatores. A gente está falando em complexidade, a gente fala em falta de interpretação, a gente fala em uma relação extremamente litigiosa, desgastada e muitas vezes voltada para o punitivismo. Então, toda essa mudança de comportamento só tende a nos engrandecer como país no geral mesmo. Doutor Tércio, desculpe, acho que até cortei o momento da sua fala. Não, imagina, em hipótese alguma, Carla, totalmente à vontade. Eu ia nessa direção também. A sensação que eu tenho hoje, na realidade, e acho que eu, Eduardo e o Halley, que somos de um tempo um pouquinho maior do que você aqui na estrada, a gente sente que a gente saiu de um momento em que a Procuradoria sequer praticamente existia a Procuradoria, porque do outro lado, lá no contencioso judicial tributário, a gente tinha um combate praticamente inexistente, né? Para um momento em que a Procuradoria se aparelhou bem, nos últimos 10, 15 anos, se aparelharam muito bem, passaram a contar com pessoas muito qualificadas também, e essas pessoas qualificadas também começaram a abrir a porta para diálogo. Nós não tínhamos diálogo algum. Nos últimos anos, especialmente com a força, a vontade de alguns procuradores federais, tanto lá de Brasília quanto daqui de São Paulo, acho que as coisas mudaram um pouco, não só nas alterações legislativas que nós tivemos, a possibilidade de negócio jurídico processual, agora a transação. Então, acho que assim, as ferramentas estão surgindo, mas ainda nem nós, nem eles sabem usar exatamente. Mas o que pelo menos existe, eu sinto isso, é uma boa vontade deles e também nossa para começarmos a usar essas ferramentas, testar essas ferramentas no dia a dia, mas eu não tenho dúvida de que nós estamos agora numa outra posição e tenho certeza que nos próximos 10, 15, 20 anos vai mudar. E acho que o contencioso, porque a gente está presenciando praticamente uma falência do contencioso tributário, especialmente o judicial. A gente sabe como é isso, e acho que alguns juízes federais que são mais lustros, como o Paulo César Conrado, ele reconhece isso claramente, e a gente tem que buscar outros caminhos. E eles estão aí, só que estamos aprendendo a usar, e tenho certeza que o caminho será pavimentado e muito melhor para os jurisdicionados daqui 10 anos. Eu concordo. E é impressionante, né? Você comentou, né, desse período maior da nossa jornada, né? Eu me lembro, quando nós comentamos isso, quando fazíamos, eu, Eduardo e Tércio, os primeiros cursos de planejamento tributário com Marco Aurélio Greco, isso daí em 1990, nos anos 90, e ele traçava muito bem, né, dentro do discurso, da narrativa dele, o embate entre fiscos e contribuintes, como isso, né, já preocupava as reflexões dele. E esse embate entre fisco e contribuinte é presente até hoje. Com essas alternativas que nós estamos vendo, essas iniciativas, isso começa, como o Tércio bem colocou, a mudar, né, o cenário. E eu fiquei particularmente, Carla, você comentou em relação ao Confia, muito bem impressionado, apesar de sempre ter o vesgo da advocacia, com a reunião que nós fizemos com a Receita Federal em relação ao Confia, eu ouvindo eles falarem sobre conformidade, sobre preocupação com o aumento do litígio e do contencioso tributário, sobre
premiar aqueles que fazem planejamento tributário com selos de qualidade desses planejamentos tributários, baseado não em teorias sobre o parágrafo do artigo 116 do CTN, mas na verificação se esse contribuinte não está realmente fazendo nada com simulação, fraude. A preocupação em chancelar esses procedimentos que acabam contornando, evitando, né, o contencioso tributário, né, se forem lícitos, se forem adequados. Então, me parece que há, sim, um caminho mais fair, né, uma situação de busca de relação de ganha-ganha entre fisco e contribuinte. Ainda estamos longe do ideal, né? Temos ainda na Procuradoria da Fazenda Nacional, em muitas situações, uma figura do ex-adverso, né? Mas, por outro lado, no debate das ideias e nas estimulações que ela vem fazendo, nas ações ligadas aos movimentos legislativos, né, como, por exemplo, a 13988, são situações dignas de elogios, né, dignas de encontros mesmo. Então, isso é fundamental e a gente tem que reconhecer que está havendo uma evolução. Eu acho, né, olhando os últimos 30 anos da advocacia tributária, né, para aqueles que são mais jovens, eu não consigo olhar, né, para os próximos 30 anos, mas quando eu olho para os próximos 5 anos, eu vejo, na linha do que o Tércio comentou, Eduardo, uma modificação de cenário. Eu acho que não dá para ficar apostando no contencioso tributário, não dá para ficar apostando no incentivo do litígio, não dá para ficar apostando, né, em situações, né, de estímulo, né, de toda a lide tributária. Acho que, e junto com isso virão outras tecnologias tributárias também, né, que têm surgido. Como eu disse, eu estou muito impressionado por mais que a gente trabalhe, a incapacidade que nós temos de, nos limites de uma ação interpartes, né, resolver o litígio em matéria tributária, porque está cada vez mais vocacionado a uma discussão plena, uma discussão ultra partes, com efeitos expansivos. Isso tira o controle, mesmo daquele advogado diligente, né, dos efeitos em que aquela medida judicial repercutirá, seja no seu cliente, seja no direito tributário. Então, essa mudança de ótica, essa mudança de como olhar, né, não só o ordenamento jurídico, mas as decisões judiciais, a força dos precedentes, eu acho que é uma tendência que nós temos, não é só com o novo Código de Processo Civil, mas com tudo que vem, né, do Supremo Tribunal Federal, independentemente de discussões que se possam criticar de ativismo, né, de consequencialismo, mas de posições também muito coerentes, né, desde posições, inclusive, do ministro Teori Zavascki, né, sobre a eficácia da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato continuado. Então, assim, acho que nós temos aí um futuro muito ainda intenso, não sei para que lado, mas me parece que nós vamos ter novidades, não só no direito tributário, mas no perfil também da advocacia tributária. Rociane, por favor, você levantou a mão. Eu queria primeiro tomar o gancho do Dr. Halley e falar que eu acho que a gente está passando exatamente esse momento da transformação de cultura. E aí trabalhos de mapeamento de dados, como o que o INSPER faz, são trabalhos muito importantes, porque trazem ao conhecimento da comunidade esses dados que às vezes não são de fácil obtenção. A gente sabe que a Procuradoria trabalha para trazer uma publicidade, mas nem sempre esse mapeamento e essa compilação dessas informações são tão fáceis a todo mundo, né? Então, você tem a possibilidade de encontrar isso em informes consolidados, com estatística, com o dado já apurado ali, trabalhado, isso é muito importante. Até porque, sendo um processo de transformação de cultura, ele não acontece da noite para o dia, né? Ele é um processo. E a gente fazer parte desse processo e estar acompanhando essas transformações requer não só o engajamento, mas também um pouco de paciência, né? Que às vezes é a parte mais complicada, né? A gente tem, como o Eduardo comentou, encontrado inúmeras dificuldades, né? Para fazer valer e para colocar em prática essas questões, mas faz parte do processo, né? E a gente tem legislado, a gente tem portas que vão se abrindo e é uma construção de toda a comunidade jurídica, né? Porque como foi comentado anteriormente, a gente tem procuradores engajados, a gente tem pessoas atuando dentro da Procuradoria, junto ao Legislativo, para que isso seja de fato implementado. Então, é um desafio e é também um privilégio, né? Poder fazer parte desse momento de transformação dessa cultura, porque a gente sabe que a judicialização ela é morosa e nem sempre eficiente, né? Principalmente em matéria tributária, porque a gente tem peculiaridades, a gente tem, às vezes, uma decisão
de ordem vinculante, mas que não olha para o detalhe daquele caso, e isso faz com que seja tão importante um instituto como a transação individual de ser efetivamente implementado, né? Que é um instituto recente aí que a gente ainda espera ter muito uso e conseguir trazer uma efetiva negociação, né? Porque eu acho que muitas vezes o que o processo não é capaz de fazer é levar o conhecimento da Procuradoria à realidade daquele contribuinte, os aspectos específicos daquela operação, as dificuldades, as possibilidades, e ter essa possibilidade de negociar num âmbito individual, ali voltado para o contribuinte, eu acho que tem uma possibilidade de ser muito efetivo e muito produtivo. Então, eu acho que parabéns, né, pelo trabalho, e a gente continua aí acompanhando, porque a gente, inclusive, utiliza isso nas nossas pesquisas, nas nossas peças, nos nossos informes, até no trabalho que a gente fez para a Comissão de Juristas, né, do Senado. A gente trabalhou muito em cima, analisando esses dados e olhando para esses números, então tem sido muito útil, assim, para toda a comunidade. Sem dúvida, né, Luciana? Foi realmente útil, vem sendo bastante útil para nós, e por isso a importância de continuarmos. Eu acho que aqui realmente é um processo, né? A gente está no começo de uma longa caminhada, então, obviamente que nós não podemos nos furtar de fazermos as críticas que merecem ser feitas, tá certo? Que a gente possa sair desse ponto atual que já é um grande avanço diante do que o próprio Tércio e do que o Halley falaram, né? Quando nós começamos a trabalhar com direito tributário ali, eu pelo menos acho que Tércio e Halley também no século passado, né? Então, imagina, isso era algo completamente fora do nosso cenário. Então, também me vejo como um aprendiz aqui, mas sem dúvida alguma, dentro do que eu puder, eu vou colocar. Se tem alguma coisa que a idade traz, talvez a capacidade que a gente tem de colocar os nossos anseios, as nossas questões, endereçando isso de uma maneira educada, porém firme, no sentido de que isso surta o efeito que nós gostaríamos. Porque, veja, eu tenho a impressão de que é o início de um caminho, mas eu tenho talvez um sonho, ou sei lá, gostaria de ver, e eu acho que não vai ser agora, né? Será daqui a alguns anos, né? Em que a gente possa, por exemplo, sentar realmente com um órgão de fiscalização e obviamente, depois de um aprendizado um grande aprendizado de nós todos, vamos errar, vamos acertar, e isso a gente vai ter que aprender na prática, de mostrar um caso, uma distinção de um caso específico que você quer conversar com a Receita Federal, por que não, né? Quando citando o próprio Marco Aurélio Greco, que foi muito contestado lá no meados dos anos 90, anos 2000, falando, a gente está nas fases ali, e talvez, até por ele ser uma pessoa, ele não está aqui, né, mas fica aberto, como eu conheço o Marco há muitos anos, Marco Aurélio, se ele quiser depois criticar a minha fala aqui, ele vem e puxa a minha orelha. Mas ele falava, não, olha, a gente tem que chegar num modelo de relação fisco-contribuinte em que a gente submeta previamente ao fisco aquilo que a gente pretende fazer em termos de pauta fiscal. Eu acho que a gente não consegue isso ainda hoje, mas até porque não há um amadurecimento nem do fisco para trabalhar ainda com essas informações, nem dos contribuintes. Então, a gente precisa melhorar muito o ambiente, isso parte, sem dúvida alguma, de vários outros elementos. Compliance, atendimento a uma série de itens, de postura de fisco, de postura de contribuinte. O que nós já compreendemos é que a legislação é muito complexa e que o judiciário não resolve tudo. Aliás, resolve cada vez menos. Essas são as premissas que nós temos hoje. Daí termos uma lei de transação, ótimo, implementando futuramente uma capacidade de transação individual cada vez melhor. Outro ponto, talvez uma lei geral do processo, do procedimento de transação, para que a gente não tenha, né, cada município, cada estado legislando a sua maneira, porque isso é muito complicado.
Então nós vamos para o Rio de Janeiro, tem lá uma lei, ótimo, mas é uma lei específica do Rio. Nós vamos para Porto Alegre, é outra. Nós vamos para o estado de São Paulo, temos uma lei aqui de transação. Critico novamente que é, de fato, um parcelamento. Ela não é uma lei de transação na minha visão. Então, avançarmos para a arbitragem que está mais madura. Sabemos que a arbitragem, inclusive comercial, tem problemas sérios e está sendo cada vez mais judicializada. Então, que se o tributário for implementar a arbitragem, seja na formação do crédito tributário, seja eventualmente lá na frente na cobrança, porque tem 2 projetos de lei para serem aí aprovados, que a gente também veja e nós aqui nos sirvamos da experiência da transação comercial para que nós não cometamos eventualmente os mesmos erros. Erros serão cometidos, mas que a gente tente minimizar isso. Enfim, o assunto é muito vasto, o tema é vasto. Eu não sei, pergunto a Halley, pergunto a Tércio, se a gente pode depois, eu já até compartilhei no nosso grupo do WhatsApp, eu não sei se todos aqui presentes, todos e todas estão no grupo, se quiserem mandar aqui no chat ou falar com a Janaína para entrarem no grupo, eu não sei se vai dar tempo de a gente debater, eu até coloquei aqui na tela, eu vou tentar, se vocês me permitirem, apenas passar o que nós propusemos para o comitê de juristas, comissão de juristas. Tá? Eu vou tentar fazer aqui de uma forma rápida, a gente tem mais uns 15 minutos, e algumas coisas, viu, Carla, inclusive que estão nessa medida provisória convertida. Por quê? Porque nós fizemos isso uma semana antes ou 2 antes da conversão, então a gente estava pleiteando algumas coisas que talvez já se concretizem agora. Esperamos que se concretizem, tá? Então, eu criei aqui um material que não está no nome da ABAT, porque eu fiz um compilado, o material da ABAT, ele é uma carta. Então, vocês me perdoem fazer isso, eu estou colocando como se fosse aqui em nome do meu escritório, mas não era essa a intenção, é mais para facilitar a apresentação, Halley e Tércio, porque como eu vou palestrar sobre o tema junto com a doutora Juliana Furtado no 7º Jornadas, já fazendo aqui menção ao evento importantíssimo da ABAT que vai haver agora no final do mês, eu preparei um material, tá? E eu vou só pôr 3 telas aqui e vou pincelar alguns itens, se vocês me permitirem, que é o tempo que eu acho que falta para a gente acabar a nossa reunião aqui, tá bom? Bom, o que a gente colocou aí, né, nesse pleito que a ABAT fez, inclusive eu coloquei no grupo do WhatsApp nosso, itens que nós pleiteamos para a transação, tá? Inclusão de negociação dos honorários de sucumbência, como um item possível de negociação com a Procuradoria. A previsão de um regime de garantias mais amplo do que o contido na Lei Federal de Transação, que é muito mais focado em garantias reais, né, prioridades aos créditos fiscais. Então, diversificação das modalidades de créditos ou de garantias apresentadas, uma amplitude maior na apresentação de garantias, né? Também uma revisão dos meios de amortização ou liquidação do saldo devedor, com a possibilidade de créditos de prejuízo, na verdade, de prejuízo fiscal, porque nem sempre o prejuízo fiscal é um crédito. E também de base negativa de contribuição social sobre lucro, isso inclusive já está na lei de conversão aqui, na lei convertida, espero que se efetive. Transparência, publicidade, divulgação das informações de transações, nós sabemos, e eu tenho muito interesse no tema, eu assisto muitos eventos durante a semana, eu pego no meu tempo livre, tem muita coisa hoje, tudo é muito fácil de ser acessado. Essa semana a GV fez um evento com a Faricelli, né, com a nossa colega, poxa, o primeiro nome dela agora me fugiu, a Priscila Faricelli, o Eurico e o Cristiano, o procurador, um evento chamado Pax Tax, que o Eurico deu esse nome dizendo que ele quer uma pacificação. Aí lá na GV, que a gente já sabe que faz um trabalho excelente, né, lá com a Tatiane, com a Andréia e com a própria Priscila. Então, sabemos que ainda existe, né, no ambiente de transação
alguns itens de transação que talvez não tenham sido divulgados da maneira mais transparente, vamos dizer, não sei, ou da melhor maneira, não vou dizer que faltou transparência, mas da melhor maneira, então a gente pede isso. É claro que esses são pleitos gerais, porque depois vai ter um refinamento no anteprojeto, dos eventuais projetos aí que vão ser objeto de encaminhamento para o Congresso, tá? Bom, criação de mecanismo de uniformização de transação no âmbito da Procuradoria e da Receita Federal, de modo a permitir a fixação de critérios públicos, né, como o uso de depósitos judiciais, créditos dos contribuintes, as próprias garantias que eu acima mencionei. Também a questão da proteção dos dados, né, o sigilo daqueles dados que efetivamente devem ser tratados de maneira sigilosa, tá certo? Talvez até criando um órgão de auditoria interna da Receita e da Procuradoria para poderem tratar desses itens, tá? E um banco de dados que possa segregar, que é o que o INSPER já está fazendo. Na verdade, acho que a Procuradoria e a Receita Federal poderiam já pegar o modelo, né, do INSPER, que é um trabalho fantástico, para poder ter também um banco de dados público, mais fácil do que entrar lá no Regularize e ficar colhendo ali item a item, cada transação individual, os instrumentos de transação. O ideal seria que isso fosse compilado. Bom, capacidade de pagamento, Carla falou sobre isso agora há pouco, né? A gente propõe ali que não seja considerada apenas a capacidade de pagamento da forma que hoje ela é proposta, tá certo? Para que você possa ou não, uma pessoa física ou jurídica, ingressar numa transação mais vantajosa, né? Então, considerando o porte da empresa, o número de funcionários, o faturamento, um histórico também de faturamento, obviamente um compliance fiscal, eu acho que tudo isso tem que entrar numa análise de capacidade de pagamento e que as regras de capacidade de pagamento sejam mais acessíveis. Na minha visão, elas são ainda muito complexas, não sei se alguém discorda disso, mas eu acredito que a gente poderia talvez ter mais facilidade em compreender os critérios de capacidade de pagamento. Isso não quer dizer que a iniciativa da Procuradoria, ela que também define regras de capacidade de pagamento, não seja uma boa iniciativa. Foi ótima, mas acho que pode ser aprimorada. Bom, uso de jurimetria para identificação de teses sujeitas à transação, de modo a obter uma maior efetividade do Instituto. Aí, questão de descontos, né? Agora, na nova lei, que eventualmente venha a ser sancionada, a gente já tem uma maior amplitude, né? Uma amplitude nos descontos. Acho que essa é a última página aqui, retirada da limitação dos descontos aos débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, de forma Perdão, me perdi aqui. De forma a tornar a transação mais atrativa, principalmente para os bons contribuintes. Às vezes você tem um contribuinte que é super adimplente, está passando por um problema e ele não tem desconto porque ele é bom pagador, né? Eu vi que a Cristiane Alvarenga levantou a mão e a Ana Rosa também. Veja, eu posso depois compartilhar esse material também com vocês. E como a gente tem aí alguns minutos, eu vou preferir, inclusive, que vocês se manifestem aqui para a gente poder debater um pouco e sem dúvida, vai ser mais interessante. Eu não sei quem foi pela ordem, se foi a Ana Rosa ou se foi a Cristiane. Acho que foi a Cristiane. Então, vamos fazer assim, Ana. Cristiane fala um pouquinho, depois a Ana fala e a gente reflete em cima do que vocês... tem o Alexandre também. Então, vamos lá. Pela ordem, então, Cristiane. Obrigada, Eduardo. Excelente esse levantamento. Só queria fazer um comentário. Você mencionou a questão da jurimetria para a análise das teses, né? Eu estive na semana passada, lá naquela reunião com a Procuradoria, eu e mais vários outros, né, advogados até aqui presentes,
né, para falar da transação do ágio, e o Manuel, acho que é o Manuel, que é lá da Procuradoria lá em Brasília, ele comentou que eles estão sim usando da jurimetria para definição de teses, né, para fins da transação de teses. E então aí eu fiquei na dúvida qual que é a ideia desse item, porque eles falam que sim, eles estão usando a jurimetria e até eles têm até outros temas aí para sugerir, que eles estão, acho que, guardando as 7 chaves para outras transações de tese, né, para fins de tese. Olha, eu creio que aí a jurimetria é muito ligada à transparência, que eles pudessem, eventualmente, até fazer uma consulta ou submeterem isso para um ambiente dos operadores para que a gente possa, em conjunto, por que não? Eu sei que a legislação não é bem assim, porque o encaminhamento das teses, ele tem um regramento, tá certo? Um regramento muito específico, inclusive. Só podem certas entidades, por intermédio, né? O OAB poderia, ou outras entidades ali específicas. É um ponto que a gente chegou a debater lá atrás, tá? Mas é nesse sentido, não sei se... mas acho ótimo você ter colocado isso, ainda bem que eles estão usando a jurimetria. Desculpa, te cortei, mas ainda temos aqui algum espaço para o debate. Eles falaram que eles estão usando a jurimetria para ver 3 coisas, pelo que eu me lembro. Quantidade de processos, né, para cada matéria, valor envolvido, e aí, por fim, eles analisam, mas aí não, imagino que não na jurimetria, não sei, a questão do grau de recuperabilidade para a fazenda pública, né? Então, mas eles estão em um laboratório dentro da PGFN, até foi apresentada a moça que cuida desse laboratório, que agora eu esqueci o nome, desculpa, anotei, que é justamente para essa questão, né, para análise das matérias para fins de transação por matéria. Excelente. E eu achei até bem interessante, mas de fato eles não divulgam, né? Então seria ótimo se pudesse ter essa conversa, né, com o contribuinte. Não precisa ser uma surpresa. Eu acho que o ambiente de diálogo não precisa. A gente tem que amadurecer exatamente isso, na minha visão, né? Mas agradeço. Se você me permite, eu queria ouvir um pouquinho a Ana aqui, Cristiane, que ela também está com algum ponto aqui. Depois tem o Alexandre e a Carla novamente. Obrigada. Queria primeiro cumprimentar todo mundo, que eu acho que é a minha primeira reunião aqui participando do grupo. Esse é um tema que, para as empresas que têm um contencioso muito grande, salta os olhos e a gente vê com muito otimismo aí essa oportunidade da transação. E eu acho que um ponto aqui que você acabou de comentar e que me traz um pouco de desconforto é vincular a transação da cobrança, né, ao grau de recuperabilidade do crédito tributário, porque é um instrumento que acaba beneficiando o mal pagador por diversas situações, e eu acho que esse é o espírito um pouco contrário da própria transação. Eu acredito que os grandes devedores também são os grandes contribuintes e os esforços aqui eles deviam estar em construir pontos, diminuir o litígio, inclusive com essas grandes empresas que certamente não teriam uma pontuação boa para transacionar, mas são elas que carregam um contencioso, uma insegurança que não faz sentido nem para as companhias e nem para o governo federal. Então, é um ponto que a gente sempre bate, a gente tenta contribuir em consulta pública, etc., que a transação ela precisa estar voltada também para aquele que paga o seu tributo em dia, mas que quer negociar. E aí, muito pensando em sair da lógica do refis, né, que é uma crítica que eu concordo bastante, e que eu acho que para caminhar isso, a gente teria que pensar de novo o conceito do grau de recuperabilidade do crédito tributário. Eu queria só pontuar uma outra questão, que pelo menos para mim que estou aqui olhando um pouco a transação na prática, né? Eu acho que é muito relevante a gente, pela primeira vez, teve legalmente reconhecimento de que temos um contencioso de relevada e disseminada controvérsia jurídica. E eu acho que isso é muito importante,
porque a gente, quando decide trazer para o litígio, né, uma questão, a gente já é visto como devedor. E eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade nas mãos de rever um pouco isso, porque quando eu estou tratando de um contencioso relevante, né, eu não deveria ser visto como um grande devedor, com alguém que já está em débito com o Estado, mas sim que essa questão está em disputa. E aí tem todas as questões de apresentação de garantia, reembolso das custas, né, de todas as despesas aí incorridas no litígio. Então, eu acho que são esses 2 pontos, pelo menos, me chamam a atenção e eu acho que tem muito espaço para a gente trabalhar em melhorias aqui na lei da transação. Certamente. Penso da mesma forma e estamos aqui exatamente tentando, né? Vamos juntos aí, nesses propósitos. Alexandre Galvão, pela ordem, depois Carla Novo. Boa noite a todos. Parabenizo pelo encontro, que é excelente. Na realidade, a gente sempre acaba aprendendo algumas coisas e se atualizando. Desde que surgiu a transação aí, eu venho atuando em várias esferas e empresas de vários tamanhos, e cada empresa é uma empresa, né? Cada empresa tem suas peculiaridades. Mas o que me chama a atenção na negociação, na transação individual, é que agora talvez essa distorção vai ser um pouco corrigida, né, se for sancionada a MP, é que não é possível a utilização de prejuízo fiscal, não era até aqui, e também não havia uma forma no âmbito administrativo da remessa, né, daquilo que estava em disputa administrativa ainda, ou em débitos que já estavam constituídos, mas ainda estavam em cobrança administrativa, não poderem ser inclusos na transação individual. Um outro ponto que eu gostaria de levantar aqui o debate é a respeito da possibilidade de remessa de débitos tributários, principalmente de contribuição previdenciária, que tramitam na Justiça do Trabalho, por conta da competência da Justiça do Trabalho para executar aqueles débitos decorrentes da ação trabalhista, né, para incluir na transação individual. Porque, no meu entendimento, qual é o contexto? A transação individual, ela visa resolver o passivo tributário federal do contribuinte. E, no caso que eu estou trabalhando mais atualmente, é um contribuinte que está em RJ. E quem está em RJ dificilmente consegue prestar garantias vultuosas, tem passivo tributário e trabalhista, e esse trabalhista repercute também na esfera tributária, e por vezes também tem passivo em cobrança administrativa. E assim, a transação individual, da forma que ela está na legislação atual e nas normativas, ela resolve apenas aquilo que está em CDA, né, que está em dívida ativa na Procuradoria, mas não resolve o que está na Receita Federal e nem naquilo que está sendo executado na Justiça do Trabalho. Então, eu até gostaria de saber se algum dos colegas já teve esse enfrentamento referente à possibilidade de remeter os débitos da Justiça do Trabalho, principalmente contribuição previdenciária, para a Procuradoria e com a possibilidade de incluí-la na transação individual. Olha, muito interessante o ponto. Confesso que não fez parte do nosso material, mas eu acredito que é um ponto de extrema relevância. Esse é um outro assunto que causou perplexidade alguns anos atrás, né? Porque você tem, de fato, no âmbito do processo trabalhista, o lançamento, né, do crédito tributário, e muitas vezes até difícil de ser contestado naquele ambiente, né, de pouco conhecimento ou de conhecimento menor do aspecto tributário. Eu já anotei aqui, agradeço novamente a presença de todas e de todos. Carla, por favor. Prometo que eu vou ser bem breve, não vou mais tomar o tempo de ninguém. É só um comentário com relação à fala da doutora Cristiane, com relação à eleição das teses para o contencioso de teses. No núcleo de tributação, a gente transmitiu um pedido
com relação ao último edital, um pedido via Lei de Acesso à Informação, para que tanto a PGFN quanto a Receita nos dissesse quais foram os critérios utilizados para a eleição dessa tese. Então, claro, eles usam a jurimetria de uma forma ou de outra para mapear essas teses, mas até que ponto isso influenciava ou não, era o que queríamos saber, na eleição da tese. E a resposta foi que não poderia haver resposta porque essas informações eram protegidas pelo sigilo funcional. Então, a gente não conseguiu aferir exatamente quais são esses critérios, isso é muito importante. Quais são esses critérios? Como eles são levantados? Como esses dados foram levantados? Como a gente chegou? A gente está olhando só para valor? A gente está olhando para a possibilidade de perda? E aí aqui, falando na jurimetria, o Leonardo Alvim tem um artigo muito interessante que está publicado no Jota, em que ele sugere a utilização de jurimetria para a eleição das teses com base na possibilidade ou não de ganho ou de perda. E assim seria possível até graduar o grau de desconto que você poderia dar para determinado contribuinte. Enfim, se as empresas podem fazer isso dentro do seu contencioso para fins de auditoria, porque a PGFN não poderia fazer algo semelhante e atribuir uma probabilidade de êxito ou de perda para as teses em que ela figura como parte. E isso, se eu não me engano, a PGFN ainda não faz. O uso da jurimetria é muito focado em valores, em mapear quais são as teses, e isso eles fazem brilhantemente. Se eu não me engano, o núcleo de jurimetria foi até instaurado pelo próprio Manuel, enfim, mas ainda não há essa definição de grau de perda de uma determinada tese para dizer se essa tese pode ou não ser elegível à transação, o que seria muito interessante. Era só essa colocação. Pronto, Eduardo, prometo que você pode encerrar a reunião agora. Mas perfeito. É isso mesmo, Carla. Essas informações que você está passando bate com as informações que o Manuel passou no dia da reunião. Não, perfeito. Cristiane já colabora conosco há algum tempo. Obrigado mais uma vez. E, Carla, também obrigado. Eu acho que, de fato, é isso. Quer dizer, até para já encerrando, mas apenas para fazer um comentário, e aí eu vou ter que fazer um comentário sem citar a fonte. Não sou jornalista, mas eu tenho que fazer isso. Eu conversei com uma pessoa importante da Receita Federal nas últimas semanas, e não é o pessoal do Confia, tá? E falou, não, nós temos sim já preparado mais 3 ou 4 matérias no forno aqui, mas eu não posso dizer quais são. Eu mesmo não soube quais eram, tá? Se eu soubesse, talvez eu desse um furo aqui hoje. Não tenho essa informação, mas eu acho que isso não é bom. Eu preferiria que isso fosse aberto para que a gente pudesse ter a capacidade de entender o que eles pretenderiam propor, tá? Então, nesse aspecto, acho que a gente precisa evoluir. Isso partiu da própria Receita Federal. Portanto, a Receita é um pouco refratária, né? Para não dizer muito. De todo modo, o nosso trabalho está sendo feito. Aliás, eu tenho que agradecer imensamente a todos vocês, porque aqui nós temos pessoas não apenas do nosso meio jurídico, dos advogados e advogadas, já tivemos a presença e muitas vezes de magistrados, de procuradores. Nós temos uma ajuda muito, muito relevante do pessoal da FGV, muito relevante do pessoal agora do INSPER, que já era participante. Então, eu acredito que isso, para nós, enriquece o Comitê da ABAT, sem dúvida alguma. Eu me sinto assim, orgulhoso, né, de poder apenas participar. O fato de ter que conduzir as reuniões é uma circunstância do momento, porque eu sei que tem gente muito qualificada aqui. Então, agradeço. A gente vai encerrar. Eu gostaria apenas de pedir para o Tércio e eventualmente para o Halley, se quiserem dar uma última palavra. Eu já vou me despedir de vocês. Carla, muito obrigado. Foi ótimo. Quando a gente tiver a atualização, vamos compartilhar aqui. Agradeço ao INSPER e agradeço a você. Tércio, se quiser fazer algum comentário, eu dou já minha boa noite aqui para todos e todas. Eduardo, muito obrigado. Eu queria agradecer bastante a Carla aí pela participação e principalmente pelo trabalho que o INSPER fez, que é muito interessante, vai ajudar muito sempre a aprimorar aí os estudos sobre o tema. Muito obrigado. Agradecendo a todos também pela presença e não deixando de mais uma vez recomendar a todos a participação no nosso evento aí do final do mês, as jornadas, que vai ser muito interessante. Obrigado. Halley, por favor. Boa noite a todos, agradeço novamente a presença de todos, quero mais uma vez reiterar
os cumprimentos, parabéns à doutora Carla pela sua excelente exposição hoje aqui, e agregou bastante a todos nós, e não só diante de tantas provocações e tantas reflexões que nós fizemos aqui, né, desejar que todos tenhamos uma noite com muita calma para pensarmos em tudo que foi dito aqui. Eu quero também agradecer e mais uma vez parabenizar Eduardo Natal e Tércio Chiavassa, né, presidente e vice-presidente desse Comitê Tributário Permanente de Transação Tributária, pelo trabalho louvável que eles vêm fazendo ao longo aí de quase 2 anos. Realmente é muito positivo. Dentre os comitês tributários que a ABAT tem permanentes, esse é um dos que tem gerado assim, discussões e reflexões muito importantes para a sociedade, para o contribuinte. Então, eu quero encerrar agradecendo aí aos nossos presidentes e a todos pela presença, desejando uma boa noite, um bom descanso a todos.